E aí galera, beleza? Me chamo João Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estarei trazendo para vocês um top 10 dos jogos que mais foram jogados na geração passada. Tanto os jogos de PlayStation 4 como de Xbox One e até mesmo o Nintendo Switch. Lembrando que alguns jogos podem ser exclusivos de ambos consoles. Vai ser muito bom relembrar alguns jogos da geração passada, já que muitos deixaram saudades. Então fique comigo, deixe seu like e se inscreva no canal para estar ajudando eu a trazer mais conteúdo para vocês. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Em décimo lugar, The Witcher 3. The Witcher 3 é um RPG de ação em um mundo aberto desenvolvido pela CD Projekt, a mesma desenvolvedora de Cyberpunk, e foi oficialmente lançado no dia 19 de maio de 2015 para as plataformas PC, PlayStation 4 e Xbox One. Em outubro de 2019 chegou para o Nintendo Switch, sendo o terceiro título de jogos da série The Witcher. O jogo foi ambientado em um mundo gigantesco que tem o cenário da época medieval. E no game o jogador tem total liberdade de explorar o mundo. Você controla o lendário bruxo Geralt de Rivia como seu protagonista, o qual você inicia uma longa jornada pelos reinos do norte. O jogador terá de enfrentar diversos perigos, usando espadas e magias em um mundo totalmente em crise, à medida que você interage com outros personagens e completa missões para o progresso da história. Uma coisa que diferencia The Witcher 3 de outros jogos RPG é que não há inimigos por todos os cantos. No jogo você vai precisar caçá-los em áreas específicas, já que muitos monstros dificilmente habitam regiões povoadas. She's returned, Geralt. After all these years. In the Witcher Wild Hunt, you take on the greatest contract of your life. To track down the Child of Prophecy, a living weapon that can alter the shape of the world. And if you find her, the girl will die. Em nono lugar, Bloodborne. Bloodborne é um game desenvolvido pela From Software, a empresa por trás da série de jogos Dark Souls, e foi lançado como exclusivo para o PlayStation 4 em março de 2015. E assim como Dark Souls, Bloodborne é aquele jogo que meio que não explica muito. É aquele tipo de jogo que não tem muito drama ou algum tipo de clima, não tem nada disso. Você é simplesmente jogado em um mundo sem passado ou futuro, e você tem que achar o seu próprio caminho no jogo. Você é um caçador de monstros, então durante todo o jogo você vai estar confrontando diferentes tipos de monstros. E diferente de Dark Souls, os monstros em Bloodborne muitas das vezes aparecem em hordas, ou seja, a dificuldade de você tentar escapar ou até mesmo planejar uma fuga fica muito mais difícil. O jogo detalhadamente é muito bonito, seja em detalhe de texturas, os barris, caixões, ouros, pratas e bronzes espalhados pelas ruas apresentam uma textura impressionante. Você dificilmente vai encontrar algum erro de textura, são poucos os pontos que tem. O jogo também apresenta uma jogabilidade muito melhor, diferente de Dark Souls. A jogabilidade de Bloodborne ela é muito mais leve e mais ágil, ajudando muito a enfrentar os inimigos. Esse jogo é perfeito para você que gosta muito de dificuldade e de bastante desafio.
Em oitavo lugar, The Legend of Zelda Breath of the Wild. É mais um jogo da franquia The Legend of Zelda que foi desenvolvido e publicado pela Nintendo. É o 19º título da franquia e foi lançado mundialmente para o Nintendo Wii e o Nintendo Switch em março de 2017. A história do jogo é simples, mas um pouco complexa ao mesmo tempo. Assim como em outros jogos da saga Zelda, jogos anteriores tiveram a princesa Zelda encarando Ganon e contando com a ajuda do herói do tempo chamado Link. No game, Ganon venceu a batalha e eliminou o Link, então ele foi colocado numa câmara de ressurreição e a princesa acabou desaparecendo. E você surge sem habilidades em um mundo totalmente acabado, um reino, um mundo totalmente acabado. E no decorrer do que você joga, você vai entendendo a história, ela é bem envolvente, tanto com os personagens quanto através de mecânicas. Os equipamentos no game são muito precários, as espadas quebram e é necessário você entender como funciona o cenário do jogo. Por isso não vai ser muito difícil você morrer, até você entender direito como funcionam as mecânicas do game. A jogabilidade é apresentada em um mundo aberto e os jogadores podem explorar livremente, completando diferentes tipos de missões e resolvendo quebra-cabeças para obter recompensas. E também, no mesmo ano, The Legend of Zelda ganhou o Game of the Year, o jogo do ano, que foi uma conquista e tanto para a Nintendo. And now I'm happy to announce the winner for Game of the Year is selected by 51 global media and influencer outlets and the fans. And this year, the Game of the Year goes to The Legend of Zelda Breath of the Wild. This is Nintendo's first Game of the Year win at the Game Awards. Tonight, Breath of the Wild also won for Best Action Adventure Game and Best Game Direction. Em sétimo lugar, Gears of War 5. A Microsoft não investiu tanto em produções de jogos exclusivos durante a geração passada. Isso acaba refletindo no maior número de jogos exclusivos que foram lançados para o PlayStation 4. Gears of War 5, no entanto, é um exemplo de que o sistema da Microsoft tinha potencial para garantir jogos tão evoluídos, principalmente do ponto de vista gráfico, melhores até que alguns pesos dos estúdios da Sony. Gears of War 5 é um jogo da franquia da Microsoft que foi lançado em setembro de 2019, chegando para o Xbox One e PC. No jogo, a saga dos humanos continua contra a invasão dos Locusts, que são criaturas reptilianas que buscam tomar o controle da Terra. No game tem a presença da famosa caveira metálica da franquia Exterminador do Futuro e também o novo modo chamado Escape. Nesse modo, 3 jogadores precisam deter uma horda de inimigos enquanto lutam contra o tempo. Com cenas renderizadas em tempo real, o jogo oferece um espetáculo visual para os jogadores, principalmente para aqueles que têm acesso a telas HDR. Tem uma dinâmica de cores muito melhor, além dos detalhes dos personagens, os gráficos, os ambientes que são mais detalhados e mais bonitos, além das texturas e objetos de altas qualidades. Gears of War 5 foca em Kate Diaz, que é uma descendente dos Locusts. Como Kate, o jogador deve descobrir as origens da família de Locust e também da própria Kate. É um excelente jogo para você que curte muita ação e uma boa campanha. I need help. There's a place up north. I think we can find you answers there. No, absolutely not. We have orders. You'll go with me. God damn it, both of you, listen. I'll go with her. Look, if you're missing, Jen will notice. Okay. I'll push Jack the coordinates. No, Corporal, you're coming back to New Ephyra. That is a direct order. Well, Captain. Screw your order. This isn't about you, it's about me. I need to fix this. Em sexto lugar, Resident Evil 7. Resident Evil 7 é mais um jogo da tão amada franquia Resident Evil. O jogo foi produzido pela Capcom e lançado em janeiro de 2017 para PC, PlayStation 4 e Xbox One, com a versão de PlayStation 4 tendo suporte completo para PlayStation VR. Você controla Ethan em primeira pessoa, que inicia uma jornada em busca de sua esposa Mia, que acabou levando Ethan a uma mansão agrícola abandonada e habitada pela família dos Bakers. Durante o jogo você faz uso de armas e ferramentas que o próprio jogo oferece. Luta contra os membros da família e também contra os mofados, que é uma forma
de humanoide de mofo. Você pode fazer itens de cura usando ervas e fluidos químicos que o jogo também oferece. E também ir resolvendo os famosos puzzles do jogo que precisam ser resolvidos para dar o prosseguimento da história. Embora Ethan não tenha muitas habilidades de combate, ele ainda assim pode usar uma variedade de armas de fogo, incluindo pistolas, espingardas, lança-chamas e até explosivos. O jogo é muito bem detalhado, o detalhe das armas, objetos, a mansão no jogo, é tudo muito bonito. Você até pode achar alguns erros de textura, mas são muito poucos. E se você gosta de jogo no estilo survival horror, Resident Evil 7 é um jogo perfeito para você. Em quinto lugar, Marvel Spider-Man. Óbvio que o amigão da vizinhança não poderia ficar de fora dessa lista. O jogo desenvolvido pela Insomniac Games foi lançado exclusivamente para o PlayStation 4 em setembro de 2018, sendo indicado ao Game of the Year no mesmo ano, sendo o segundo exclusivo de PlayStation 4 que mais vendeu em seu lançamento. Estima-se que venderam cerca de 3.300.000 unidades só nos primeiros 3 dias, fazendo assim o segundo exclusivo de PlayStation 4 mais rapidamente vendido da história até então, superando o recorde de God of War, de que vendeu 3.100.000 unidades no seu lançamento. O jogo nasceu de uma parceria entre duas grandes empresas, de um lado a Sony e de outro a Marvel, que teve toda a ideia de fazer um jogo do Miranha, e juntos criaram um baita de um jogo. Começando pela história, a história do jogo é excelente, principalmente se você é fã do Homem-Aranha. O jogo tem uma história única e muito bem feita. O Homem-Aranha, no qual você controla, precisa proteger a cidade do plano do Senhor Negativo, e ao mesmo tempo precisa lidar com seus problemas pessoais como Peter Parker, ou seja, como ser humano normal e não como super-herói. Os gráficos do jogo são impressionantes, eles retrataram Manhattan muito bem, você pode navegar livremente pela cidade, confrontando capangas e fazendo missões. O que está acontecendo com a cidade, Yuri? Eu não sei. Parece o fim do mundo. Talvez seja. Peter Parker, me diga, como é que você está? A cidade está em perigo e precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Então tá, vai que é sua, chefe. Uma gangue de loucos fantasiados está destruindo a cidade aos poucos. Tá na hora de retribuir o favor. Isso trouxe uma nova oportunidade. Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta. Mandei Silver Sable e sua equipe lhe atacarem diretamente. A cidade já cansou da sua atuação como vigilante. Você é o inimigo oficial do povo. Vamos, Peter! Em quarto lugar, Sekiro. Sekiro é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela From Software, a empresa por trás de Dark Souls e também de Bloodborne, e foi publicado pela Activision. Foi lançado em março de 2019 para as plataformas PC, PlayStation 4 e Xbox One, e recebeu uma versão para o Google Stadia em outubro de 2020. O game se passa em uma versão fictícia do período Sengoku no Japão. A história de Sekiro mostra um shinobi misterioso que busca salvar seu mestre que acaba sendo sequestrado. No Japão feudal, shinobis também são conhecidos como ninjas, que eram guerreiros mercenários contratados para realizar diferentes tipos de serviços. Esses serviços incluíam espionagens, assassinatos e roubos. A jogabilidade do jogo é focada em furtividade, exploração e combate, em batalhas contra chefes. Embora a maior parte do jogo se passe em áreas fictícias, algumas áreas são inspiradas em edifícios e locais do Japão. O jogo também faz referências à mitologia budista. Sekiro acabou recebendo algumas críticas devido a seu alto nível de dificuldade.
qualidade, mas recebeu muitos elogios direcionados à sua jogabilidade, história e ambientação. O game ainda vendeu mais de 3.800.000 unidades até o final de junho de 2019 e ainda no mesmo ano recebeu o prêmio de Game of the Year, ou seja, o jogo do ano de 2019, além de várias outras premiações. And they keep telling me don't lean down. As my daughter would say, Dad, take over your fear. And the Game of the Year award goes to Sekiro. Tonight, Sekiro Shadows Die Twice also wins Best Action Adventure Game. Em terceiro lugar, God of War. God of War é sem dúvida uma das franquias mais amadas dos videogames. Desenvolvido pela Santa Monica Studio, God of War foi lançado em abril de 2018 exclusivamente para o PlayStation 4. Bom, mas isso em 2018, porque recentemente foi descobrido que God of War não será mais exclusivo do PlayStation 4. Será lançada uma versão do game para PC. A versão de PC deve sair em janeiro de 2022. Já vi algumas teorias sobre God of War para PC, mas agora já foi totalmente confirmado. Tanto que o jogo já está em pré-venda na Steam e na Epic Games. O game foi o terceiro exclusivo da Sony mais vendido em seu lançamento. Estimam-se que venderam em apenas 3 dias 3.100.000 unidades, ficando em terceiro no ranking. O game é o 8º título da série God of War, sendo a sequência de God of War 3 lançada em 2010. E ao contrário dos jogos anteriores que foram baseados na mitologia grega, esse God of War já é baseado na mitologia nórdica, com a maior parte do tempo sendo passado na antiga Noruega e no reino de Midgard. E também, pela primeira vez na franquia, há 2 protagonistas principais, o sendo Kratos, que foi protagonista de todos os outros jogos da franquia God of War, e o seu filho Atreus, que juntos partem em uma jornada logo após a morte da segunda esposa de Kratos e mãe de Atreus. Eles viajam para cumprir a promessa de espalhar sua cinza no pico mais alto dos 9 reinos. Kratos ainda tenta manter seu passado bem conturbado em segredo, ou seja, Atreus não tem nenhuma ideia ou conhecimento da história do pai. E durante a jornada eles vão encontrando e tendo que derrotar monstros e deuses do mundo nórdico. God of War é sem dúvida um game que você vai curtir bastante. Tem muitas batalhas, uma excelente jogabilidade e uma excelente história. O game em 2018 chegou até ser premiado o Game of the Year, o jogo do ano. Até acabou criando-se algumas polêmicas, já que muitos acharam que Red Dead Redemption 2 é que merecia ter ganhado. Mas no final quem levou o prêmio foi God of War. Agora sou um homem, como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. Pode matar uma coisa grande assim? Em segundo lugar, The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2 é um jogo desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony. É também o segundo jogo da franquia e foi lançado em junho de 2020, exclusivamente para o PlayStation 4. The Last of Us se passa 5 anos após os acontecimentos do primeiro The Last of Us, que foi lançado ainda para o PlayStation 3. No segundo jogo, Joe e Ellie estão em um acampamento em Jackson, onde tentam levar uma vida normal, depois de terem passado por tanta coisa juntos. Nesse tempo, Ellie se envolve com Dina em um relacionamento que vai amadurecendo ao longo do jogo. Ellie mais Dina partem uma jornada em busca de vingança após o evento bem traumático que ocorreu. Nesse segundo jogo tem uma outra protagonista também, a Abby, uma soldada que se envolve em vários conflitos. O jogo contém bastante elementos de survival horror e é jogado numa perspectiva de terceira pessoa. A jogabilidade é bem ágil, permitindo que o jogador pule, suba, rasteje para atravessar ambientes e obstáculos, e também obter alguma vantagem durante os combates no jogo. Bom, e
pra quem jogou The Last of Us Parte 2 sabe o quão o jogo é impressionante. Tudo no jogo impressiona, os gráficos precisam nem falar, um dos melhores, se não o melhor lançado na geração passada, as expressões faciais, texturas, cenário bem feito, tudo é bastante perfeito no jogo. O que mais impressionou mesmo foi como a Naughty Dog conseguiu lançar um jogo tão bem feito e tão bonito assim para o PlayStation 4. E conseguiu lançar para o PlayStation 4 com nenhum erro de travamento, poucos bugs, quedas, nada, zero. Tudo isso mostra o quão a Naughty Dog e a Sony tiveram todo esforço e cuidado para fazer esse jogo, que muitas empresas de jogos não conseguem fazer. A Naughty Dog e a Sony foram lá e mostraram que conseguem. A história do jogo também é muito pegada, chega até a ser difícil de explicar, mas sem dúvida é uma história que mexe muito com o sentimento da pessoa. É meio que uma mistura de sentimentos, é até difícil de falar, mas sem dúvida é uma das melhores histórias já feitas para o videogame. E todo esse esforço da Sony e da Naughty Dog compensaram bastante. O jogo foi exclusivo de PlayStation 4 que mais vendeu em seu lançamento. Estima-se que venderam em apenas 3 dias mais de 4 milhões de cópias, tornando-se o exclusivo de PlayStation 4 mais vendido rapidamente da história, superando os números de Spider-Man e God of War. E é sem dúvida um dos melhores jogos lançados para o PlayStation 4 e também para a geração passada. Existem muitas pessoas que falam que The Last of Us Parte 2 foi o melhor jogo lançado para a geração passada, mas ele tem muita disputa com o próximo e último da lista. Como acharam a gente? Não dá pra parar a gente. Eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Então boa sorte pra você. Eu tenho que botar um fim nisso. Tudo tem um preço. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo. Em primeiro lugar, Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 é um jogo desenvolvido e publicado pela Rockstar Games e é a continuação do Red Dead Redemption lançado em 2010. O segundo jogo da franquia foi lançado em outubro de 2018 para o PlayStation 4 e Xbox One e em novembro de 2019 chegou para o PC. A história do jogo se passa em 1899 e acompanha o fora da lei Arthur Morgan, que é o protagonista do jogo. Arthur precisa lidar com os problemas do Velho Oeste e sobreviver a grandes perseguições vindas de governo, gangues rivais e outros adversários. A jogabilidade de Red Dead Redemption 2 é apresentada tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Você tem a total liberdade para explorar e interagir com o mundo aberto, e tem bastante coisa para explorar em Red Dead Redemption 2. Só o mapa tem aproximadamente 75 km² e é cheio de detalhes e com bastante easter egg e missão secundária para fazer. Entre os elementos de jogabilidade são inclusos tiroteios, assaltos, caça, cavalgadas, interação com personagens não jogáveis e gerenciamento da honra ou respeito, como preferir, que é uma barrinha que vai preenchendo por meio das suas escolhas e atos. Quanto mais cheia, mais honra. Quanto mais vazia, menos honra. Bom, e pra quem jogou Red Dead Redemption 2 sabe o quão o jogo é fantástico. Não só pelo mapa grande e a jogabilidade, mas a história do jogo é fantástica e foi muito bem feita pela Rockstar. Quem já jogou sabe a reviravolta que acontece no meio do jogo, as decisões que você tem que tomar para a continuidade da história. O jogo é simplesmente fenomenal. A Rockstar fez valer a pena esperar 8 anos para o jogo ser lançado. E não é à toa porque Red Dead Redemption 2 é tão disputado com The Last of Us Parte 2, pois são considerados por muitos os 2 melhores jogos da 8ª geração. E na boa, para mim todos os jogos dessa lista são fantásticos e fica até um pouco difícil de escolher. Eu joguei muito Red Dead Redemption 2, né? Foi um jogo fenomenal para mim, mas se fosse para me escolher, eu ficaria com The Last of Us Parte 2. Good old Dutch. My best friend. You know how we met? Pair of hucksters trying to rob each other. Back in 78 or thereabouts. You have to love yourself a fire. It's one of the blessings. Sure, we can have fire. And we can have the knowledge of fire.
But with that comes the knowledge of everything. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Sons of Dutch. Makes us brothers. Sometimes, brothers make mistakes. You'll never change. I know that. All of you venerate savagery. And you will die savagely. Get out here! Stay strong. Stay with me. You have to love yourself a fire. Bom, mas eu quero saber de você, qual jogo você mais curtiu, qual jogo você mais gostou de ter jogado. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui na descrição. E também deixe seu like e se inscreva no canal para estar dando aquela ajudinha. Deixe sugestões de próximos vídeos para eu trazer aqui. Isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!